Deixa eu aceitar. Pronto. Pode começar? Pode. Pode. Então, vou explicar um pouco para a Mônica, porque todo mês nós da residências escolhemos um paciente para falar para os outros residentes, né? E também para a equipe do qual a gente está. Eu estou na reumatologia, então daí eu vou repassar ainda esse estudo de caso para o pessoal da Reumato, todas as equipes. E eu escolhi uma paciente que fala exatamente da síndrome de ativação macrofágica, porque eu achei muito interessante, o estudo de caso dela foi muito, pelo menos para mim, e eu também achei para os outros residentes também. Aí aqui são os objetivos gerais, que é exatamente apresentar o caso clínico dessa paciente, né, que a gente está aqui na enfermaria da reumatologia, explicar um pouco da patologia, porque alguns residentes não entendem ainda um pouco das doenças reumatológicas também, mostrar o processo de enfermagem, como a gente faz aqui, né, e explicar as manifestações clínicas, como é que a gente faz para manejar essas questões de as reclamações do paciente, né, mesmo sendo subjetivos. E aí aqui é só um sumário para guiar a gente mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho do caso dela quando ela internou aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa aba daqui, porque está bem na frente. Pronto. Ela é uma paciente de 34 anos, ela é casada. A gente não fala o nome da paciente, não identifica ela em momento nenhum. Ela tem uma gestação recente, o filhinho dela tem 7 meses. E ela é diagnosticada com lúpus eritematoso, né, sistêmico. E aí, ela foi diagnosticada em 2008. E aí, ela vem para a gente, para a nossa enfermaria, exatamente com a queixa de uma diarreia líquida, há um mês, com vários episódios, mas apresentando náuseas e a falta de apetite, e a dor no corpo de forma difusa. E ela também apresenta regiões no palato, ela não teve febre, ela tem uma urina muito. Ela tem uma oligúria, né? Porque ela tem uma urina muito pouca, às vezes são 15 ml, e ela é bem, bem escura mesmo. E ela também vem com muitos edemas. Inclusive, hoje de manhã eu já passei, falei com ela, ela tá com a face, o lado esquerdo, bem edemaciado. Mesmo fazendo HD, ela agora está no processo de diálise todo dia, exatamente para drenar esse excesso de líquido que ela tem. E aí ela apresenta também hematomas e lesões cutâneas, ela está apresentando uma perda da função renal recentemente, necessitando exatamente o que eu falei, né, de diálise. Ela dialisava segunda, quarta e sexta, hoje ela está dialisando praticamente todos os dias, ela continua, Andréia, mesmo agora em junho. E aí ela tem um catéter de HD e ela precisou de um acesso profundo, né? Aí ela está com catéter de HD na jugular interna direita e o venoso, né? Que é a profunda, na jugular externa. Esses são os parâmetros dela, quando ela internou aqui com a gente, como ela estava. E aí ela estava com uma pressão normal, hoje ela está pesando 50, a gente já pesou ela está com 53,700. Quando ela entrou, ela estava com 51,700, mas ela já chegou quase a 60. Isso tudo era líquido, né? E aí ela estava dispneica, hipocorada, desidratada. Apesar desse excesso de líquido, ela apresentava uma desidratação anictérica, cianótica. Com epidema, esse edema, né, palpebral lateral, ela não tem linfomegalias, ela tinha essas questões dessas úlceras e a presença de leucoplasia em língua. Ai, meu Deus, isso aqui não passa, não? Meu Deus, travou. Aí aqui eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. Ai, desculpa, desconfigurou. Meu Não computador. tem problema, tá ótimo, Thaís. Então, Pode continuar. eu botei a questão do lúpus, eu sei que a Mônica, especialista, a Andréia, né, a Valéria, mas eu coloquei porque era para residência também. E tem Claro. muitos residentes que eles não entendem a diferença do lúpus sistêmico para o lúpus cutâneo. Alguns até nem sabiam que tinha essa diferença, né? Da questão do lúpus sistêmico e lúpus cutâneo. Algumas pessoas não sabem nem que é uma doença inflamatória crônica autoimune. E aí eu quis falar exatamente porque acomete mais mulheres, né, entre os 20 e os 45 anos, não que não tenham homens. E o dado interessante que eu achei, que eu não sabia, que afetava pessoas principalmente mestiças e afrodescendentes. Só um minutinho, gente. Alguém está batendo na porta. E aí, embora o lúpus, né, ele não seja tão reconhecido, não conhecido, né, porque uma coisa que eu percebi, a Andrea até mesmo fala, que a reumatologia no Brasil ainda está engatinhando, né?
As pessoas não têm aquele conhecimento muito extenso sobre as doenças reumatológicas, o que seria de fato a reumatologia. E aí eu vi que tem fatores tanto genéticos como hormonais e ambientais que podem levar exatamente ao desenvolvimento do lúpus. E tem dois tipos de lúpus, tanto cutâneo quanto sistêmico. O cutâneo ele é bem característico, ele tem aquelas manchas, né, avermelhadas, sistêmicas, que a gente fala que o paciente tem que usar protetor solar, né? E o sistêmico ele acomete o corpo inteiro. Ah, meu Deus, isso aqui travou mesmo. Não. Aí agora eu vou falar um pouquinho da síndrome macrofágica, né? Que eu não tenho conhecimento vasto. Foi um pouco do que eu consegui achar na literatura, que ela é exatamente uma síndrome de ativação. A SAM é a síndrome de ativação macrofágica, mas ela também, eu vi na literatura que alguns artigos falam como síndrome hemofagocítica, né? Que é exatamente uma complicação inflamatória, que ela pode ser fatal, sim, das doenças reumatológicas, que decorre exatamente da ativação excessiva de macrófagos, dos macrófagos e dos linfócitos, somada à superprodução de citocinas, afetando principalmente a medula óssea e o sistema reticuloendotelial. Essas manifestações, elas eram uma resposta inflamatória exacerbada, devido à fagocitose de plaquetas e leucócitos e eritrócitos. Bom, ela pode ser desenvolvida principalmente por infecções ou mudanças terapêuticas, né? Mudança de medicação, principalmente Covid. Essas infecções elas podem ser tanto bacterianas, como fúngicas e parasitárias e virais, sendo mais comum em doenças virais, né? A nossa paciente demonstrou ela tem citamegalovírus, né? E pode ser que isso tenha desenvolvido. Porque as mais comuns são exatamente a Epstein-Barr, a citamegalovírus, ebola, dengue, herpes viral, ou também pode ser por neoplasias. O tratamento que eu vi, inclusive num artigo aqui publicado no Brasil recentemente, foi que um dos tratamentos com pacientes com lúpus sistêmico tem, que eu vi que, inclusive, não é muito associado a SAM, as pessoas têm lúpus desenvolvendo em SAM, pelo menos o artigo dizia isso aqui. E que o tratamento feito nesse paciente, desse caso, foi metil com ciclofosfamida, foi essa junção. E aí também eu vi que a SAM é muito comumente associada à artrite idiopática juvenil sistêmica, que geralmente as pessoas que têm isso, ela pode desenvolver, tem uma chance de desenvolver de 7 a 17%, né? Da SAM. E aí eu também percebi, lendo um pouco da literatura, né? Eu não li também tanto, que a SAM ela é muito difícil de ser diagnosticada exatamente pela semelhança com outras doenças, que ela é muito difícil. E que um dos primeiros sintomas é exatamente a febre, e aí você pode ter alteração mental, pode ter aumento do fígado, a nossa paciente não tem isso. Ela não tem a hepatosplenomegalia, mas ela desenvolveu um pouco da síndrome respiratória aguda, não foi confirmado, mas um dos áudios que a gente tem aqui, que a gente discute o paciente, eu lembro da professora médica citar, né, essa questão. E ela tem exatamente tendência a ter hematomas, que é o que a nossa paciente tem, que eu vou mostrar nas fotos seguintes. Que essa aqui, as fotos dela, ela autorizou a divulgação das imagens, que exatamente essas questões desses hematomas que ela tem desenvolvido e que ela ainda apresenta, em grande quantidade, por sinal. E esses daqui são exatamente o edema que ela tinha, né? Até o dia que eu tirei a foto. E aí, na última conversa que a gente teve com ela, que foi mês passado, né? Que a gente já está em junho, eles falaram que os níveis de creatina dela aumentou. E aí ela teve que fazer mais diálise, né? E ela teve uma piora do quadro dela, exatamente por essa questão respiratória, que ela precisou de um suporte de oxigênio. Mas hoje ela não tá assim mais não, hoje ela tá bem. E aí essa daqui é a nossa evolução, né? Que a gente tem aqui no hospital, que ficou cortada, porque desconfigurou, desculpa. Que é como quando a gente fala do dado subjetivo da paciente, Mônica, a gente fala exatamente o que a paciente fala, porque ela relata pra gente, que ela falou quando eu conversei com ela, que exatamente ela estava com essa diarreia há um mês com cor de lama, uma diarreia muito escura. E ela falava, não tenho mais fome, eu tô com essas úlceras, né? Eu não estou dormindo bem por causa da dor. Isso aqui são os dados dela. E a gente entra com os nossos dados. Como a gente vê, né? O objetivo, como a gente vê essa paciente.
Que aí a gente vê que ela estava lúcida, orientada, cooperativa, eu opinei que até esse momento ela estava ventilando em ar ambiente, normocárdio, e ela continuava com a edemasia em membros, e tudo que ela tinha, né? Essa questão dos dispositivos, o acesso profundo e o catéter de HD. E aí, aqui no Hospital Pedro Ernesto, a gente tem essa questão de a gente fazer o diagnóstico de enfermagem prioritário, como a gente pode fazer essa intervenção e o que a gente espera, né? E aí, o principal diagnóstico dela que eu coletei, que ela evidenciava muito durante esse período que eu fiquei com ela para fazer esse trabalho, era exatamente a dor. Porque ela relatava assim, Thaís, eu não consigo dormir, eu sinto muita dor. Às vezes a gente ofertava, né, a intervenção principal exatamente ofertar analgesia e tentar propiciar um ambiente melhor para ela conseguir dormir. Porque essa era outra questão dela, né? E aí a gente também entra com um desequilíbrio eletrolítico exatamente evidenciado pela diarreia, né, por um período muito longo e os exames sanguíneos dela. E aí a principal intervenção é observar esse padrão de edemas e os sinais clínicos sanguíneos, né, para ver essa questão de perda de eletrólitos e estimular a ingestão de isotônicos, que ela tomava tipo uma manipulação que a nutrição pedia para ela tomar, tanto É um probiótico. isso. E aí a gente também tem um risco de queda, porque ela teve um episódio, né, no banheiro, que ela caiu, porque ela se sentiu tonta, perdeu as forças e caiu. E aí a gente fala da questão de deambular com o auxílio da equipe, de manter as grades, e principalmente ela subestima muito isso. Ela acha que ela achava mesmo que ela podia deambular sozinha. O risco de infecção, principalmente porque ela tem a presença dos catéteres, né? E às vezes o catéter dela ficava sujo, a gente tinha que fazer a troca recorrente, e aí essa troca a gente usa um filme transparente aqui, e infelizmente toda vez que retirava esse filme gerava uma agressão e formava um novo hematoma. Essas daqui foram as referências que eu usei, e obrigada, gente. Ai, nervosa, nervosa. Falar com uma especialista. Ah, meu Cara, Deus. que isso? Tá aí super, Especialista ó, nada, super Thaís. extrovertida, vai ficar Imagina, nervosa só porque a Mônica está aqui, ó. imagina, A tem gente nada falar a com uma ver. especialista. Desculpa esse negócio, mas falar com uma especialista é muito complicado. Imagina. Falar besteira. Não, 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 a Mônica é amiga. não, não, Eu não. até me arrumei, ó. Fiz cabelo, fiz unha. Nossa, Mas pode deixa eu fazer acalmar. algumas considerações. Olha só, um caso, é uma paciente bem interessante para a gente, a Mônica, ela está internada Uhum. já há um tempinho. Quase, já está indo quase um mês aí de Nossa, internação. É uma paciente que internou, que está grave, tiveram alguns momentos bem graves, porque a Thais tem um enfoque maior para a síndrome de ativação macrofágica, que foi uma gravidade muito grande, né, uhum. esse período, mas ela internou com uma infecção do citomegalovírus e uma nefrite muito importante, com a Hum. perda da função renal, como ela falou, então ela está indo para diálise, um edema muito grande, então teve uma série de intercorrências, distúrbios hidroeletrolíticos aí no caminho, que ela teve que várias vezes, ela realmente, como ela tratou, ela vai diariamente para HD, porque ela não suporta perder muito, ainda não conseguiu nem revezar, todo dia tira um pouquinho, né? Sim. E na síndrome de ativação macrofágica, ela fez muitos hematomas. Tem que ter um cuidado, Thaís, que algumas imagens é equimose, não chega a ser um hematoma, mas ela fez hematoma também, muito. Uhum. Tem no tórax dela, ela chegou a fazer um hematoma no tórax todo, porque ela teve Nossa. sangramentos de acidentes de punção, quando foi puncionar, estava muito descrássica, né? Muita alteração. E então, ela teve toda essa situação. Ela chegou a fazer, que Thaís, acho que não tocou nesse assunto, mas para controlar a síndrome, ela fez imunoglobulina 5 dias, Isso, esqueci de botar. que foi o que a gente conseguiu. Hoje já está mais controlada a parte ASAM, mas ela mantém uma nefrite aí, que ainda não está sob controle. Eles estão discutindo a possibilidade de fazer Rituxi, porque já fizeram, né? O corticoide, já fizeram uma série de tratamentos, está na Uhum. HD,
mas ainda não definiram isso e a gente tem aquela dificuldade de conseguir Ritux, né, Mônica? Sim, sim. Mas se não fosse, ela já teria talvez até entrado no Ritux para tentar alguma coisa, alguma mudança. Mas o que a equipe acredita é que esse rim cronificou mesmo e que ela vai para uma diálise mais permanente. Ela não vai É. conseguir sair dessa diálise e está ainda estabilizando muita coisa, porque são muitas questões. Essa dor que Thaís falou é muito significativa para ela, porque ela tem uma mialgia intensa, Muito. né? Ela está fazendo, então, desde que internou, ela tinha a questão da diarreia incomodando muito ela, mas isso acho que conseguiu controlar um pouquinho mais. Está Então, fazendo tratamento Andréia, de até quando citomegalovirose. ela fez a ultra, ela fez uma ultra de via urinárias, né? Voltou. Ah, é porque entre os antibióticos também, tudo, né? Muita alteração. E no meio disso tudo, a gente ainda pegou um surto assim de peticulose. Daí estava lá na evolução dela, ela não chegou a comentar, mas Ah, eu não falei. Nossa ela Senhora. veio para a gente, né? Devia ter um pouquinho de lêndia e aí suprimiu mais naquele tempo, estava mais debilitada, não queria lavar o cabelo. Quando a gente foi ver, alguns dias ela estava com uma peticulose e aí a gente teve que Nossa. fazer todo o tratamento. Não sei, essa semana eu não tive aí, não sei se Não, consegui. já tá sem, Andréia. Já tá sem. E isso incomodou muito, então tem essa questão do conforto prejudicado, paciente que está assim, sofrendo, né? Ela Mas tá mesmo. Nossa. Não, ainda não tem uma definição, um caso bem que claro. está A exigindo minha, muito da ela, equipe. ela já tem uma doença que é bem difícil, né? O lúpus. A gente, quer dizer, eu não sei, até queria perguntar se ela realmente segue o tratamento ou se isso aqui meio que ela já sabia que ela tinha nefrite ou isso só foi diagnosticado nessa entrada, né? Ah, porque você sabe, né? O paciente de lúpus adora desaparecer. Ah, É, é. Eles adoram desaparecer, aí eles Eu vi voltam isso aqui. a uma meleca. É horrível, é. E então, em cima disso, ela tem a síndrome de ativação macrofágica, o que complica o caso tremendamente, né? E quando ela tem essa nefrite de classe 4, já é mais complicado ainda, né? Porque é uma nefrite bem severa. Né? é, Vai ativar a creatinina, vai subir a creatinina, vai causar, falha renal, e outras complicações, né? Então, nossa senhora, essa é uma paciente muito crítica. E ainda tem o citomegalovírus, né? Então é difícil. O pior, e eu tive uma paciente que você não sabe se você imunossupressa ela, o citomegalovírus sobe. Então, aí é um balanço entre você controlar a infecção dele, né? Que ela tem que ficar no antiviral, e também cuidar do lúpus e cuidar da ativação macrofágica, né? Então, é um jogo de cintura muito grande com um paciente dessa. Mas realmente, para fazer diálise todo dia, o negócio tá tá. muito difícil. Tá. É. Na verdade, eu não lembro assim exatamente a história antes dela internar, mas ela é uma paciente antiga que já fazia acompanhamento e que já teve internações conosco, sim. Eu acho Uhum. que ela chegou a fazer uso de micofenolato antes, estava já em tratamento. Aí deu essa exacerbou agora. Agora essa historiazinha eu não lembro. Mas Uhum. ela é paciente antiga nossa que já internou, já saiu de internação, voltou, mas eu não lembro como é que estava no ambulatório. Sim. Não, é um caso muito complicado. Quando você consegue, né? O lúpus, o citomegalovírus e a SAM, nossa, isso, É, né? hum, Imagino que ela deve ter passado uns dias na UTI, é. ou coisa assim, imagino que Não, ela... ela em algum momento até solicitaram UTI para ela, acabou que ela não chegou aí, ficou tá, o tempo todo na enfermaria, mas como a Certo. Thaís falou, teve um momento que ela entrou na macro É, nebulização. 5 litros. A gente Nossa. achou que ela é muito grave, ela conseguiu reverter, assim, mas indo para diálise todo dia. Ainda tem a enfermeira que faz diálise, a Valéria, ó. Valéria dialisa ela É. também. Pega ela na Agora tem de enfermaria e ainda pega ela na hemodiálise. Isso. É. E Eu aí, faço os cuidados, passo o dia inteiro com ela. Aí lá na sala de hemodiálise, né, André? Ela me conhece. Valéria! Valéria!
né? Valéria! É o cuidado completo. O cuidado Completo. Completo. Duas Mas ela, especialidades. graças a Deus, o André, ela apresentou uma melhora, Andréia. O humor dela melhorou significativamente. Ela está muito bem, André. Assim, o humor está muito melhorado, Andréia. E ela estava me relatando o último plantão, né? Lá na hemodiálise. Ela, Valéria, olha, ela está fazendo amizade lá na sala de hemodiálise. Ela tá outra pessoa, Andréia. E ela Bom, dizendo para mim que as dores melhorou significativamente. Ah, que bom. é, ela Porque falou que ela, tá nesse momento, ela estava muito entristecida e É, muito, tadinha. né, embotada, assim, era difícil, porque dor, sofrimento, uma paciente de difícil acesso para a claro, gente. e ela é jovem, né? E tem um bebê, Muito, então a ficou longe dos preocupação, filhos, imagino. né? É muito sofrimento. Esses períodos de internação, É, nossas internações são bem marcantes para as pacientes. Algumas, assim, né? Essa é uma paciente que. E ainda aí a mais pela gente que bom abordagem que do ela filho, né? agora está melhorando o estado geral dela. Está Uhum. tendo tá sinais sim. de Graças a controle. Que Deus. bom. Então é extremamente complicado, né? Você tem infecção, você tem o lúpus e você tem o SAM. É É, difícil, né? gravíssimo. Aí Muito teve essa grave. parte da imuno que ela fez, já tem umas 2 semanas atrás, aí, um pouquinho, que foi, ela estava bem grave. E aí conseguiu a imuno rápido, entrou. Fez também Agora eles estavam aguardando o resultado para ver o PCR do citomegalovirus, ver se vai prolongar o tratamento ou não, porque ela está fazendo ganciclovir, que É. aí faz mielo também, depressão. Então, muita Uhum. coisa, né? Sim, sim, Então, sim. Um quadro muito e aí, complicado. quando Tem tudo que... se organizar e se aplumar, aí ela entra numa outra questão, Mônica, só para compartilhar. Claro. Aí elas ficam internadas aguardando a clínica de diálise ambulatorial, que não é fácil no Brasil. Meu Deus, tem que ficar internado? É, Porque só é. sai quando ela tiver uma clínica de referência para fazer ambulatorial. E aí Exatamente. tem que depende do território dela e das vagas que são disponíveis. Meu Aí Deus. o que que acontece? Às vezes vem rapidinho a vaga, às vezes não vem, às vezes fica internada até conseguir a vaga, porque ela não pode sair, senão ela perde a diálise do hospital. Então tem essas questões. Aí Meu entra nas questões Deus. administrativas aí gerenciais do sistema. Mas assim, em geral, eles conseguem, levam 1, 2 semanas, mas algumas chegam a prolongar mais tempo para Mas, conseguir a clínica de diálise ambulatorial para ir para casa. Caramba, meu Deus do céu, é É muito bem isso. tempo no hospital. Porque sabe qual é a questão? Que às vezes elas estão boazinha, preparada para ir para a clínica, a Valéria sabe bem disso. E aí, no meio do caminho, ficou ali 2 semanas, aí infecta, aí acontece alguma coisa, isso. aí perde o critério para ir para a clínica, aí volta tudo, No aí hospital. volta a tratar a infecção, porque ficou no hospital, né? Ficou Claro, mais de claro, o risco de infecção é Aí muito grande. volta tudo, volta do zero, aí a clínica não aceita porque não tá, aí assim, aí volta, aí depois melhora tudo, aí aquela vaga perdeu, aí, entende? Ai, Aí meu vai. Deus do céu. Então tem Gente, umas pacientes que são um a sofrimento. parte da. Nossa, é. Aí é complicado mesmo, nossa. É, aqui Mônica, é bem diferente, fala. isso. Eu ia perguntar isso a você. Como que é a regulação aí onde você mora, né? A questão da hemodiálise, Então, tem da muito clínica de lugar, né? hemodiálise. Muita clínica de hemodiálise, porque tem muito diabético aqui, né? E o diabético aqui, principalmente em Nova York, né? O pessoal deve ser como eles, não controlam nada e acabam na diálise, né? Então, tem muita clínica de hemodiálise. Então, algumas clínicas são parte do hospital, algumas são particulares, né? Então, mas é muito mais fácil você referir um paciente para hemodiálise. Em 1 semana, 2, eles estão na clínica, né? Então, você não precisa segurar a pessoa no hospital. Lógico que porque, por exemplo, eu tive uma paciente minha que ela estava com. Era uma glomerulonefrite, mas não era relacionada ao lúpus, era uma mais crônica. E ela recusou fazer diálise até a hora que a função renal dela chegou em 10,
né? Ah, tá. Então, aí o cara falou, não tem mais o que fazer, muito risco, né? Porque daí o potássio tava tudo fora. E ela começou, e foi muito rápido conseguir ela, e isso pelo ambulatório, ela não estava nem no hospital, né? Então, a maioria dos referidos que a gente faz de hemodiálise para começar a hemodiálise é tudo ambulatorial. Não, E não aqui precisa não. o Aqui paciente. interna, para Não, poder fazer a diálise, dificilmente, não sei se pela nefro consegue ambulatorial, eu não sei, Valéria, mas na reumato, os pacientes primeiro interna, entra na diálise, alguns ficam, pode ter uma evolução aguda e reverter e às vezes sai da diálise, né? Aí depende da sim. classificação, tudo isso. Mas a maioria fica interna, entra na diálise, já entra na urgência dialítica quando está internando assim. Quase sempre, já é quase que urgente. Aí já vai para diálise, aí depois que compensa todo o quadro, aí vai para a clínica. Não, aqui é muito mais, eu vou falar 90% é ambulatorial referido. Aí No caso depois fica no ambulatório, aí é, fica. é. Aí reinternam com as infecções. Tanto é que eles põem a fístula no ambulatório, é tudo, É. você vai um dia, sai no outro Talvez dia. na nefro tenha esse encaminhamento, mas na reumato a gente acaba entrando com os Entrando quadros com essa. mais agudizados. É isso. Parabéns, Thaís, pela Muito bom, apresentação, Thaís. tá? Tá aí. Parabéns. Thaís é a residente mais falante, mais Meu Deus do céu, bom se isso é ruim. zero tímida. Então, Não, tá certo, né? Não, mas é isso. Reumatologia, eu acho a reumatologia fascinante, né? a gente está tentando encantar ela. Não. Porque, na verdade, né? Você vai para cardiologia, só o que você faz é cardiologia, né? Você vai para nefrologia, só o que você faz é nefrologia, né? A A reumatologia, na reumato é verdade, tudo, né? você tem que saber todos os sistemas e mais um É pouquinho. bem amplo. Então, eu acho isso realmente. Eu gosto, eu acho que eu fiz a escolha certa. Mas muito bem apresentado. Eu gostei que você também tocou no lúpus, né? Porque é a doença principal dela, então você fez certo de falar sobre o lúpus, né? E contar a história do lúpus dela, porque é parte do processo dela. Muito bem apresentado, muito bom. Ai, gente. Eu tava nervosa, suando e com a mão gelada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de lúpus, professor? Imagina, não tem nada, a gente está aqui sempre aprendendo. Sempre tem uma coisa nova aí, não, nada disso. Ô, Andréia, hoje eu vou apresentar para a equipe da Jeane. Depois lá na enfermaria. Que bom. Isso aí, que ótimo. Muito Mas bom. vamos dar sequência, então, Vamos. Mônica? Bom, hoje a gente vai falar sobre as miosites, né? Então, vocês estão vendo? Sim. Então tá. Como as vasculites têm muitas miosites, então acho que a gente vai fazer 2 hoje e deixar o resto para a próxima semana, porque senão o cérebro não aguenta, né? Então, o que é uma miosite? A Thaís, não sei se você está acostumada, eu não consigo escrever mais em português, então é em inglês, mas eu traduzo na minha cabeça louca, tá? Thaís, ela fala inglês. Eu tenho que praticar. Ano que vem, Então para tá. terminar a residência, eu vou fazer um intercâmbio. Eu estou entre Muito Estados bom. Unidos e Canadá. Muito bom. Vem assim, é bem diferente, muito diferente daí. Mas para começar, a miosite, né, ela é uma doença inflamatória crônica e que ela afeta realmente os músculos skeletal muscles, músculos esqueléticos, né? E realmente ela se focaliza nos músculos proximais, então é o ombro, né, essa parte do ombro, a cadeira, o quadríceps, né, o bíceps. Então ela não afeta tanto as mãos e os braços daqui, mas ela afeta, então a pessoa chega, ela fala: não consigo pentear meu cabelo, eu não consigo subir escada, eu não consigo levantar de uma cadeira. Tudo isso começa a ficar muito, muito, muito difícil, né? Normalmente é um processo longo, assim, não é muito longo. Em 1 mês, 2 meses, ela começa a perder essa função. Em alguns casos, vai ser um processo muito agudo. E eu vou até contar um caso engraçado que aconteceu comigo recentemente.
Então, e tem os maiores tipos de miosite. Tem os menores, que são os mais raros, mas a gente vai falar sobre os mais comuns. Uma é a dermatomiosite, a outra é a polimiosite. Aí tem essa autoimune miopatia necrotizante, e aí tem esse miosite de corpo... E aí eu já não sei como é que falar isso aí, André. Mas é bem rara, ela chama Inclusion Body Myositis. Deve ser mais ou menos assim, né? Uma miosite que inclui o corpo, alguma coisa Deve ser miosite sistêmica, né? Que eu comecei generalizada, Então, não todas sei. elas são sistêmicas, né? Não, mas poderia ser sistêmica afetando certos tecidos musculares específicos, não sei. Sim. Então, essa Inclusion Body Myositis, ela é mais rara, tá? Ela é bem... Desculpa, gente. Minhas alergias ainda estão horríveis. Aqui a gente vê mais dermatomiosite e a poli, né? E tem São as paciente mais comuns, na verdade. Essas são as que a gente vê mais, né? Na miosite, na polimiosite, na dermatomiosite e nessa NAM, o risco de câncer é muito grande. Então, quando a pessoa apresenta com essas 3 doenças, a gente vai falar mais sobre isso, você tem que fazer como se fala, um check-up inteiro para ver se existe algum tipo de câncer que está causando a miosite, né? Porque se você só trata a miosite, não melhora. A hora que você trata o câncer, a miosite vai embora, né? Então, na verdade, é só o seu corpo dizendo para você que tem alguma coisa errada. E aí a gente tem que olhar bem para ver se existe algum tipo de câncer. Aí existe uma miosite muito, 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 muito rara, que chama essa anti-synthetase syndrome, né? Ela é super rara, mas ela afeta mais pessoal de origem asiática, tá? Menos em latino, mas às vezes, raramente, mas ela é bem mais rara. Então, essas são mais ou menos os tipos de miosites que a gente vai falar. Só para dar uma recordação. Mônica, essa síndrome é a anticetetase? É, Que a gente tem, às vezes, paciente com síndrome de anticetetase. sim. Já tivemos. Ela é muito, muito agressiva. Ela é a mais É. agressiva de todas as miosites, né? A mortalidade é muito grande com essa anticetetase. Ela pega muito o pulmão, anticetetase? Extremamente. É onde acontece. É onde Porque realmente a nós pessoa tivemos morre. uma paciente nossa, a Valéria vai lembrar, que ela tinha síndrome de anticetetase e afetou muito o pulmão e ela foi indicada para o transplante pulmonar. E ela chegou a fazer. Se a pessoa vai no hospital e é tratada rápido, muito bem. Mas se não, a mortalidade é muito grande. Se a pessoa não é diagnosticada corretamente, se o tratamento não começa rápido, a pessoa pode morrer, porque realmente o pulmão é o mais afetado com essa anticetetase. Só para fazer uma recordação, eu sei que a gente já falou da dermato, mas a dermato é a única que tem um componente que afeta a pele, né? Então, elas vão ter o que a gente chama de V-shawl here, que é o chale, né? Que parece que a pessoa estava com chale. Ela vai ter o holster sign, que ela vai ter como se fala, esse rash na pele, que na verdade, ele meio que parece um rash de lúpus, porque ele é elevado, ele não é, né? Ele não é, como se fala, macular, Não é ele é plano. papular, né? Ela vai ter essa coloração violácea dos olhos, né? Que eles chamam da heliotrope, né? Aqui também é heliotrópico, né? Parece mais ou menos que eles puseram uma sombra roxa no olho, né? É bem típico do pessoal com dermato, né? E às vezes também, como você pode ver, bem agressiva, né? Quase que parece um lúpus, mas o lúpus realmente não afeta tanto a pálpebra, né? Então, às vezes eles se confundem. E a dermato também pode acontecer, às vezes, com lúpus, o que eu já tive casos. Mas esses são os tipos de... Às vezes, até a mão pode ser afetada com esse tipo de racha. Isso é na dermato, tá? A dermato tem esse componente de pele que as outras miosites não têm. Então,
A classificação de critéria, mais ou menos, né, para polimiosite, miopática dermato e amiopática dermato tá aqui, tá? Isso aqui a gente usa mais para ajudar a gente realmente a fazer o diagnóstico, mas no final o diagnóstico mesmo é feito pela biópsia, tá? Não é tanto por laboratório, porque se você faz a creatinina quinase, não sei como fala aí, ao secar, todas eles TKMD. Ah, sim. vão estar elevadas, né? É. Então, realmente é essa fraqueza simétrica, sempre são os dois lados, né? Dos ombros e das cadeiras. O CPK, a mioglobina vão estar muito, muito, muito elevadas. Quando elas fazem, às vezes a pessoa não sabe se isso é reumatólogo ou se é neurológico, quando ela faz o teste de eletromiografia, vai sair como uma miopatia, né? E aí, você vai ter a biópsia, né? E a biópsia realmente te ajuda mais a te falar onde é que você vai, né? E aí, claro, se existe um rash, você já sabe que é dermato, já é bem mais fácil de fazer o diagnóstico, tá? O inclusion body myositis é um pouquinho mais complicado, tá? Porque, na verdade, o CK, ele não vai estar muito elevado. Se ele está elevado, ele vai ter elevado muito pouco, tá? Comparado com a poli e com a dermato, e também com a NAN, que isso vai estar 100 vezes o normal, nesse inclusion body myositis, às vezes não tem muito elevação no CPK. Então, ela é aquele lá que a pessoa vem, ela está com fraqueza, ela não consegue se mover, mas se você faz o exame de sangue, então não aparece nada. Então, por isso que eu falo que o exame de sangue na miosite, ele não é muito diagnóstico, tá? E aí tem essa antissintetase, né? Só para te falar mais ou menos, que é um pouquinho mais rara, né? E ela vai aparecer realmente com febre, ela vai ter o pulmão extremamente afetado em 80% dos casos. A gente chama aqui de mão de mecânico. Não sei se É você já assim ouviu mesmo falar. que a gente chama aqui também. Parece que o cara É, trabalhou na mecânica, é. precisou trabalhou na mecânica a vida inteira. As mãos deles são muito duras, a pele é muito seca, né? Eles têm Tem o dedos em salsicha também? esse pode ser também, mas esse é mais na Mas- psoriática, na artrite Ah, psoriática, tá. né? Confundi. Ele vai ter a artrite, né? E então essa confusão, né? Porque são muitas miopatias e nem sempre elas são muito evidentes. Então, realmente, a biópsia é o mais fácil, exceto pelo antissintetase. O antissintetase tem exatamente um laboratório específico para ele, tá? Que a gente vai falar nisso no momento. Mas essa daqui é a que tem a maior mortalidade, a pessoa está muito, 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 muito doente, e o pulmão é, assim, o órgão que realmente vai ser mais afetado com essa daqui. Então, as manifestações sistêmicas, tá? A pulmonar, sempre, né? Principalmente com a antissintetase. E você sabe que a miosite, como todas as nossas doenças, afeta tanto adulto quanto criança. Eu sei que vocês não estão na área pediátrica aí, mas às vezes na reumatologia a gente vê o pessoal que era pediatra e vem para adulto, e vocês também podem ter o mesmo caso, né? Então, o pulmão nas crianças não é muito afetado na dermato, tá? Mas quando você está falando de qualquer miosite no adulto, é muito maior, é de 15% a 50%, 80% no antissintetase, né? Então, tá aqui. Esse MDA5 é específico da antissintetase. Você vê, eu vi um paciente uma vez, ela veio ser referida, muito doente, uma coisa horrível, e eu fiz exame de sangue, teve o MDA5, e falei assim, você vai ver uma outra especialista, porque a gente tem uma especialista de miosite, né? Porque esse pessoal, eles morrem muito rápido, e essa paciente, infelizmente, já veio para a gente muito avançada, e ela, infelizmente, morreu na UTI. Fala, Andréa.
Você estava falando da infância e adolescência. Eu tenho um paciente que eu conheço no hospital, acho que as meninas não conhecem, que ele é homem, não interna na enfermaria. Mas eu conheci ele no NESA, na enfermaria de adolescente. Ele tem dermatomiosite uns 15 anos, ou 20, se eu não me engano. Alguns momentos muito graves de CTI. E ele teve um período que ele ficou fazendo imunoglobulina, e eu até fazia a infusão dele no centro de infusão mensal. Não sei se é um fazia, foi o que controlava a doença dele e ficava mensalmente fazendo. Agora eu não sei como é que tá, ele teve uma gravidade, foi para o CTI, mas não tem muito tempo. Mês passado eu encontrei ele no ambulatório, estava acompanhando a mãe, estava controlada a Estava bem doença, controlado. mas anos tratando dermatomiosite. Sim, ela tem essa característica que ela fica super ativa, ela volta, ela super ativa, ela volta, né? Então, a pessoa tem que sempre seguir o tratamento, mas mesmo com o tratamento, ela pode realmente se tornar bem ativa, né? A cardíaca, né, o sistema cardíaco, ela é mais ou menos rara no adulto, tá? Ela não é muito normal, mas ela é muito comum na dermato juvenil. Então, ela pode realmente atacar crianças, ela vai ter mais comum em crianças. Mas em termos de diagnósticos cardíacos, então a miocardite, a disfunção diastólicas, a arritmia, a fibrose miocardial, né? E às vezes isso pode até a pessoa fala, não, eu estou bem, mas o coração está sempre atacado. Então, as pessoas com qualquer tipo de miosite, elas têm que ver o reumatólogo, o pulmonólogo, o cardiólogo, o hematólogo, né? Então, é uma lista de especialistas, porque você realmente, né, como reumatologista, é impossível você ser responsável por todas essas. Então, realmente, não, você tem que ver o pulmonólogo, você tem que ver o cardiólogo, né? Como eu falei, o risco de câncer é mais alto na poli e na dermato, de 20% a 25% desses pacientes vão ter alguma malignância, câncer, né? Gastrointestinal é mais disfagia, é mais problemas de esôfago, e na criança ela pode ter essa vasculite intestinal. Endocrinologia não é muito afetada, mas na juvenil, sim. Na juvenil, você pode ter essa lipodistrofia e a falha de crescer, mas não é relacionada à doença, é relacionada, na verdade, ao uso de corticoide em criança, tá? E aí, na vascular, especialmente na antissintetase, você vai ter essa vasculopatia cutânea, que você vai ver nesses pacientes, ou muito mais com o pessoal que tem o MDFI, tá? Nas crianças, vasculite é comum, pode ser de pele, pode ser de veias pequenas, e às vezes, como eu falei, pode ter essa vasculite que envolve o intestino. Então, essas são mais ou menos uma compilação de tudo que pode acontecer de errado com a vasculite. Então tá, ó, epidemiologia rara, super rara, tá? A gente vê na reumatologia, obviamente, porque eles são todos referidos, né? Eu achei um estudo que fala que entre 1947 e 1990, o repórter de miosite era entre 0,4 a 1 por 100 mil. Então, é super rara, né? Um estudo recente nos Estados Unidos é mais ou menos de 1,4 a 5,8 por 100 mil. Então, relativamente rara. Mais mulheres, como sempre, né? A gente é a rainha da doença autoimune, sempre, né? A gente tem essa preponderância, e normalmente é acima de 40 anos, mais ou menos, o pessoal mais velho, tá? No caso da polimiosite, aí pode ser um pouquinho maior, que é 3,8 a 9,7, é um pouquinho mais comum do que as outras miosites. A NAM é rara, né? A necrotizing autoimmune myositis, e ela é só, tipo assim, 19% de todas as miosites, né? E a dermatomiosite, a polimiosite, 36 a 39%, então elas são as mais comuns. Oi.
Desculpa, vou ter Não, fala. Só a polimiosite, ela fica mais tratando com neurologista? Não, Não? reumatólogo. Porque eu já vi Reumatologia. na enfermaria de neuro ter polimiosite. É, Mas aí o reumato tem que acompanhar. tem que acompanhar. Pode ser que eles tenham alguma função neurológica que está sendo afetada pela polimiosite, mas normalmente é a reumatologia que trata esse pessoal, tá? Quanto mais velho, pior. Então, acima de 50, 59 anos é onde você pega mais essa doença, né? De tanto a dermato quanto a poli, de 50 a 59. E a inclusion body myositis, ela é mais frequente acima dos 50 anos, né? E principalmente na Austrália, ela é muito mais, parece, normal. Ih, acabou a luz. Faltou a luz. Ih, Thaís está no escuro. Você está no mundo. Eu vi que acabou a luz. Voltou, Thaís? Eu abri a porta. Tô aqui com a Oi? porta aberta para entrar a luz. Abriu a porta. Mas tá sem luz, mas está com internet? Então, isso que eu não entendi também. Mas O acho que computador talvez não seja desligou. só a luz que acabou no seu Deve ter queimado. escritório. Peraí. É. Ela ficou escura, tadinha. Então, eu acho que são circuitos separados. Não, Não é pode ter entrado o gerador. mas o corredor tem uma parte acesa e outra parte não. Tá. Porque aí na enfermaria tem gerador. Vai ver, pegou uma fase que está no gerador. A parede e a outra deve ser. Eles desligam as luzes que não são necessárias. Porque não tem gerador todo o hospital. Na enfermaria tem, mas não é todo. Gente, eu nunca tinha visto isso aqui. Agradece porque você não está no CTI. Meu Deus. Andréia, Mas no CTI tem gerador, calma. há umas 2 semanas atrás, ficou sem luz de meia-noite às 3 horas da manhã. O corredor do terceiro andar lá na Hemodiálise, tudo escuro, Andréia. Meu Deus. Breu. E no andar de baixo, no segundo andar, tinha luz. Mas na diálise não entrou gerador? Então, foi difícil, mas as máquinas têm bateria. Aí entra na bateria automaticamente. Que bom. Senão vira um caos. Mas pode continuar, Mônica. Andréia, aconteceu exatamente o que você falou. Eles, na verdade, estão consertando o elevador e eles ligaram uma fase. Aí o moço saiu ali agora da Toeca e falou: gente, eu tô com o paciente no respirador, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, que loucura. Coisa de pedestre. É um hospital muito grande, acontece muita coisa, às vezes não comunica tudo, e aí dá esses escapes graves. Senhora, imagino. Bom, vamos falar agora da polimiosite, né? Como eu falei, ela é rara, né? E você precisa excluir outros diagnósticos quando você vê alguém com a polimiosite, né? Não é um diagnóstico, que nem a dermato. Tá com rash, tá com esses aí, dermato, sem problemas. A poli não, você tem que ver se não tem câncer, se não tem outras miosites. Então, um diagnóstico mais complicado. Como a dermato, ela vai ter a apresentação muscular e extramuscular, né? Mas ela não vai ter o envolvimento da pele, né? Ela é mais comum em adultos e em mulher acima da idade de 20 anos e ela não é vista em criança, tá? Em criança ela não existe. Não sei raramente, mas normalmente em criança você realmente vê a dermato, tá? Ela realmente... Volto para trás, para trás. Ela se apresenta progressivamente e ela, na verdade, começa no pescoço. É interessante a dermato, porque a pessoa vai falar, eu não consigo levantar minha cabeça.
Ou se você põe a pessoa deitada, ela não consegue fazer isso com o pescoço. Ela tem uma fraqueza muito grande dos músculos do pescoço. Aí ela vai afetar os ombros e aí, eventualmente, as pernas, tá? E isso é progressivo, isso não é do dia para a noite, né? Ele começa de semanas a meses até que ela esteja fully desenvolvida. A pessoa vai te falar que ela está com dor nos músculos, às vezes esse, na verdade, é o primeiro sintoma que a pessoa tem. Ela vai te falar que dói muito, ela tem dor nos músculos, mas são os músculos específicos, não é aquela, né, onde tudo dói. Ela vai te falar que é os ombros e as pernas, né? A dificuldade de engolir, a disfagia, ela é comum e ela pode acontecer mais ou menos em 1/3 dos pacientes que se apresentam com polimiosite, tá? E ela também, as apresentações mais comuns é o pulmão, né, com a intersticial e a miocardite, tá? Então, essas, né, realmente, com a polimiosite, você realmente presta muita atenção no coração e no pulmão, tá? No pulmão deve ser a PID, né? Pneumonia intersticial difusa. Isso. Aqui a gente chama de ILD, Interstitial Tô Disease. vendo a tradução Isso, deve exatamente, né? Não tão agressiva como a gente vê no antissintetase, tá? O antissintetase é meses, e aquele É pulmão perda tá total. Eu vi uma paciente assim. Não muito, sei se muito, a muito Valéria rápido. lembra que ela saiu dependente de oxigênio, ficou mais de 1 ano esperando transplante, conseguiu transplantar e agora não estou tendo notícias dela, mas ela tinha transplantado. É uma jovem, até jovem ela, tinha 20 e pouquinhos anos. Nossa, Essa eu não lembro, Andréia. Ah, você lembra sim? É a Ingrid, que ficou no leito 1. Ingrid. Ah, sim, lembro. então, esse pessoal, Lembro. eles são muito, muito, muito doentes, muito doentes. Tadinho. Da antissintetase. Polimiosite, né? Não sim, realmente a pessoa... Então, porque assim, às vezes a gente tem, o pessoal vem, né, ver no ambulatório, falam, é polimiosite. Aí você chega lá, a pessoa tá forte, a pessoa anda, então você já sabe que não é, né? Porque normalmente a pessoa com a polimiosite, ela vem ou de cadeira de roda, ou com andador, tá? Ela já chega para você com uma fraqueza muscular muito grande, né? Então, não é uma coisa assim que a pessoa vai chegar andando e falar assim, não me sinto bem. Nunca é miosite, tá? A ANAM, que é essa necrotase autoimmune myopathy, né? Isso eu vi 2 pacientes já com essa. A mais recente, na verdade, era um senhor de 80 anos, e ele estava contando a história que a irmã dele ia para Carolina em outubro. Ele resolveu comprar uma bicicleta, e aí quando ele entrou, ele fala assim, eu fui no Walmart comprar uma bicicleta, e quando eu subi na bicicleta eu não consegui pedalar. Então ele estava andando, ele falou assim, eu não tinha problema para andar, eu podia andar, mas eu não tinha força para pedalar, exatamente porque eu uso o músculo da coxa, né? Quando a gente está andando, a gente usa mais gastro. Então, ele não tinha força para pedalar. Então, ele falou que isso foi o primeiro sintoma que ele teve, foi que ele não conseguia pedalar. Aí, pouquinho em pouquinho, ele perdeu a capacidade de andar, né? E, normalmente, esse pessoal, quando você faz o exame de sangue, o CPK, ele tá assim, 15.000, 20.000, muito alto, se você pensa que o normal é 200, né? Então, é uma miopatia muito, 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 muito severa. Mas, por exemplo, isso começou em outubro, né? Ele acabou no meu hospital em março. Então, é bem progressiva, é bem lenta, né? E ele falou que realmente, quando foi que ele parou de andar, foi que ele realmente foi parar no hospital. Até ele andar, ele estava tranquilo, né? Então, severa, ele estava de cadeira de roda, ele não conseguia mais andar, né? O hospital pôs ele... Interessantemente, esse tipo de miopatia não responde à prednisona. Você pode pôr... Não, responde um pouquinho, né? Mas você precisa de, mais ou menos, a imunoglobulina. Então, o CPK, como eu falei, é muito mais alta.
eles vão ter problema para engolir, né? Porque os músculos estão. E, às vezes, eles podem ser secundários à medicação. E, no caso do meu paciente, foi medicação de colesterol, que é muito, muito, muito normal. Então, às vezes, a pessoa está tomando colesterol achando que está fazendo bem, né? Mas existe certos tipos de pessoas que não podem tomar essa medicação de colesterol porque eles vão criar uma miopatia muito severa, né? E aí você pode, às vezes, até fazer o teste genético, e o teste genético dele era super alto, realmente. E mesmo parando a medicação, quando o processo começou, você não traz ele de volta, tá? Então você também tem que ver se Mas, Mônica, tem um exame que você falou que dá para fazer antes para saber ou tem. não? Tem. É Se o pode usar ou HMG. não? É o quê? É um teste genético, é o HMG, CoA. A gente pode mandar, às vezes, quando o pessoal começa a tomar medicação para colesterol, eles começam, né? Porque a medicação de colesterol sempre dá dor um pouco no músculo, né? O pessoal fala, minha perna dói. Aí você dá a medicação de colesterol, a dor desaparece. Então, tem um pessoal que é muito intolerante à estatina. Então, normalmente aqui, mesmo no caso dele, a gente parou e ele não respondeu de jeito nenhum. Mas vocês usam como protocolo, antes de prescrever estatina, fazer esse Não, exame? Não, só se tiver não. alguma suspeita. Só se Tá. tiver uma suspeita, se a pessoa começa a falar, tô com muita dor no músculo, aí a gente Ah, para e faz o exame genético, entendi. né? Então, ela pode ser paraneoplástica, né? Você pode ter um câncer associado também com essa miopatia. Ela afeta os capilares, né? Ela causa mais ou menos uma vasculite também de esmalte capilares, então as pessoas às vezes podem até ter um derrame por causa dessa vasculite que vem acompanhada dessa miopatia. Um outro caso que eu tive de uma paciente assim, era uma paciente com Sjögren's. Ela tinha Sjögren's por muitos anos e ela chegou um dia na clínica, ela falou, entrou, ela não tinha nem consulta. Ela entrou, ela sentou, aí quando eu chamei ela, falou assim, eu não consigo levantar. Ai, gente. Entendeu? E ela era muito jovem, ela era jogadora de basquete, ela falou assim, eu não consigo nem levantar. A gente realmente teve que trazer ela, pôr ela numa cadeira de roda e trazer ela para ser examinada. E quando a gente fez o exame, o CPK dela estava 14 mil, né? Então, isso é muito típico, é muito, muito alto, né? Nas outras miosites vai estar 5 mil, 4 mil. Nessa miopatia vai estar 15, 20, vai estar muito alto em termos de mil, tá? Existe alguns exames de sangue que a gente vai falar mais para frente, mas é difícil, né? E quando você vê especificamente esse SRP, né, que você vê nas pessoas mais jovens com mais mulher que homem, eles podem causar problema de coração fulminante, eles podem causar falha cardíaca fulminante, se eles têm esse SRP, né? Então, na verdade, o diagnóstico é por biópsia, mas os outros antipares que a gente vai falar, eles te ajudam a saber como que essa doença vai progredir. Vai afetar o coração, vai afetar o pulmão, tem câncer, não tem câncer. Então, a gente usa o laboratório, na verdade, para ver como é que essa doença vai progredir, né? E como eu falei aqui, a estatina também causa essa NAM muito, muito, muito severa. Tá. Essa palavra necrotizante não chega a ter nenhuma lesão na pele, não é nada disso, não, que eu fiquei Não, imaginando. Não, é pele mais nem interno. nada. Tá. É porque quando você faz a biópsia do músculo, você vai ter Sim. partes necróticas dentro do músculo. Aí, como eu falei, a Inclusion Body Myocyte. Aí, Mônica, aí Oi. vocês fazem a biópsia com facilidade do músculo, né? Aqui a gente tem dificuldade. É Eu mesmo? lembro que teve um caso que a gente, até na enfermaria médica, foi a neurologista que veio e fez a biópsia do músculo. Mas teve que levar para uma outra universidade para fazer o exame, é difícil. Nossa, não, aqui é muito fácil, né? E o que a gente faz, a gente faz uma ressonância de uma perna ou a que tiver mais, e a gente vê
É o ortopedista que, na verdade, faz isso aí pra gente, ou cirurgião geral. Eles têm que pegar 2 centímetros do músculo. Não é uma cirurgia muito fácil, não, porque tira um bom pedaço do músculo. Para você poder fazer todos os exames que você precisa para uma biópsia correta. E é da coxa, normalmente. É o músculo da coxa, Sim. ou quadríceps, ou o de trás, que eu esqueci o nome. Mas realmente a biópsia ela é mandatória. Mandatória. Não sei se mudou aqui no Brasil, mas Uhum. já tem um tempo, quando precisou fazer na enfermaria, a neurologista fez na enfermaria, mas foi bem complicado assim, tinha que colher e rapidamente encaminhar para Sim, tal lugar, por causa tinha toda a questão da conservação, teve sim, toda uma logística, quem ia fazer a leitura, o exame, né? não, porque na verdade, qualquer biópsia que você faz em reumatologia, você vai precisar de dois samples, né? 2 espécimes. Uma para patologia e outra para imunologia, né? A imunologia, a parte de biópsia da imunologia é extremamente importante na reumatologia, porque daí você realmente pode ver que tipo de anticorpos está se depositando nesse tecido. Tanto da pele, quanto do músculo, tanto do pulmão. Sempre vão ser 2 do rim, o que for. Eles sempre vão te dar 2 espécimes, porque você realmente precisa mandar não só para patologia, como para imunologia, para poder saber realmente o que está acontecendo. E é muito importante, né? Porque senão fica num tiro no escuro, né? Você não Fica sabe tratando o que está tratando. sintoma, mas você não sabe exatamente aonde que atacar, né? E Sim, aí você fechando, né? principalmente com a necrotizing, porque ela é bem difícil de tratar, a gente vai ver mais para frente, ela é muito difícil de tratar, né? Algumas pessoas respondem à imunoglobulina, algumas pessoas não respondem à imunoglobulina. Então, é muito difícil você falar, é uma miosite, e o tratamento nunca é o mesmo, né? Então, você precisa realmente dessa biópsia para saber exatamente qual o diagnóstico da pessoa. A não ser que seja dermato. Como eu falei, a dermato é a dermato. Mais fácil. É mais fácil. Visualiza, né? Uhum. E como você pode ver, a pessoa, como é o caso desse senhor, ele estava tomando a estatina dele lá por mais de 20 anos, tá? E ele nunca teve problema até o ano passado, né? Meu Deus. Então, chega uma hora que seu corpo fala, não, chega, acabou. Aí a gente vai falar sobre Inclusion Body Myositis, né? E essa é a que é a mais rara, normalmente pacientes acima da idade de 40 anos, mas essa é um pouquinho invertida, que tem mais homens do que mulheres com essa miosite, tá? Ela apresenta muito devagar, ela demora anos, na verdade, tá? Então você começa, não sei, não estou conseguindo fazer isso, mas demora realmente anos, bem devagar. Ela é um pouco diferente das outras, porque lembra que eu falei que normalmente a miosite só é o proximal? Nesse Inclusion Body Myositis, ela também afeta o distal. Então, ela afeta o forearm, ela afeta a perna de baixo, o gastrocnêmio. Então, ela pode ser simétrica ou assimétrica, ela é um pouquinho diferente, tá? Eles não vão conseguir fazer isso, né? Quando você está examinando eles. Tem atrofia de músculo, e tem atrofia, acho que eu pus até você pode ver a atrofia aqui dos dedos, né? A pessoa não, ela perde a capacidade de usar, na verdade, os músculos da mão, tá? Então, ela é bem mais distal do que ela é proximal. Quadriceps, tibial são as maiorias. As pessoas realmente às vezes falam, eu caio, sei lá, eu sou muito desastrada, eu atropeço em tudo. Esses são uns dos primeiros sintomas, né? Disfagia também. E em contraste com as outras, a face também pode ser afetada, porque eles vão ter também fraqueza nos músculos faciais, tá? Então, esse aqui é mais ou menos a critéria, né?
Mas o que você vai ver, o que faz ela saber diferente, por isso que eu falo que a biópsia é muito importante, é que ela vai ser específica. A biópsia, você vai ter que ter esses vacúolos na biópsia. Aí eles sabem que é o inclusion body myositis, né? Então, e o CPK vai estar mais ou menos 12 vezes o normal, então ele não vai estar acima de 1.000, né? É um CPK que está elevado, mas ele não está muito elevado, ele está bem assim, meio tranquilo, tá? Então, esse é o CE. E aí, falar mais um pouquinho de novo sobre os exames de laboratório agora. Tá? Então, ó, a gente falou antissintetase, a gente falou dermato, a gente falou poli, a gente falou inclusion body myositis e a gente falou a necrotizing, tá? Certo? Ainda estão comigo? Tranquilo? Estamos acompanhando, sim. Então tá. Laboratório. Laboratório, a creatinina quinase que a gente faz aqui é muito importante, mas às vezes não é, realmente não te mostra a severidade dos sintomas. Como eu falei, na inclusion body myositis, o CPK vai estar elevado, mas né, a pessoa vai estar super fraca. Então, não é uma coisa que te fala, é severa, não é severa, baseado no CPK. E o CPK, dependendo, vai ou não. Como você fala, você põe, por exemplo, você dá a cortisona, né? Que é a primeira linha de tratamento para todas as miosites. Você começa a cortisona, aí você vê, você monitora o CPK, mas às vezes o CPK não baixa. Que foi o caso do senhorzinho lá, que ele estava com CPK de 15.000, eles puseram ele na imunoglobulina e subiu para 16. Né? Então, não é uma coisa que você realmente pode confiar como terapia. Você tem que confiar no que o paciente está te falando, né? No pessoal de dermato, 70%, 80% vai ficar acima de 50 vezes o normal, e 25%, na verdade, 25% da dermato vai ter normal, né? Então, não é uma coisa assim que você pode falar, não é miosite baseado nesse CPK, tá? Às vezes a aldolase vai estar elevada e a mioglobina também. A gente usa aqui muito a mioglobina como laboratório para saber, em caso o CPK não está te dizendo, a gente usa a mioglobina. Às vezes a gente até faz o teste de urina para saber se a pessoa está perdendo mioglobina na urina, tá? Como eu falei, no NAN é o mais alto, vai estar mais ou menos 100 vezes o normal. E na Inclusion Body Myositis, no SIBM, vai estar mais ou menos no limite até 10 ou 20% do normal, tá? Essa é a creatinina kinase. Outros autoanticorpos, né? Então, a gente sempre faz um exame completo, porque você precisa ver se essa miosite é primária ou ela é secundária. A secundária, ela vem com outras doenças, Sjogren's, lúpus. Eu tenho paciente com lúpus e polimiosite, né? Eu tenho paciente com lúpus e dermato. Então, elas às vezes são associadas. Então, você tem que fazer todos os anticorpos para saber se ela é primária ou secundária. Porque se ela for secundária, você tem que tratar a primeira doença de qualquer maneira, porque se você só tratar a miosite, não vai te levar em lugar nenhum, né? E aí o ANA, né? O ANA que é muito normal, eles são detectados tanto na dermato quanto na polimiosite e também no inclusion body myositis. O RO e o LA, não sei como se chamam aí, o SSC e SSCB. Assim mesmo. Então, Anti-horror, lá. então É assim você checa mesmo que são. tudo. Tudo. Você checa todos, né? Você checa, na verdade, artrite reumatoide, você checa todos os anticorpos. Mas a miosite, e esse daí é um teste que a gente faz aqui, mas é um teste que demora 1 mês para voltar. Eu não sei nem se no Brasil, se aqui demora 1 mês, eu imagino que no Brasil provavelmente demora mais ainda. Olha, os anticorpos, eles fazem todos, mas não faz no hospital aqui. Vai para outro lugar, é pago, demora. Nisso o paciente está internado e vai vendo até chegar os resultados. Não É, sei se chega esses todos aí que você consegue fazer aí, mas tem um painel, mas demora o resultado. aqui demora mais ou menos 1 mês para o específico de miosite,
tá? Também Então, deve ser, mais ou mais. Então, normalmente esse M1-2, ele está presente mais na dermato, né? E se você vê o M1-2, tudo bem, vai ser fácil de tratar. É um bom prognóstico com o M1-2, tá? E também sugere que essa dermato tem um gatilho environmental. Pode ser câncer, pode ser medicação, sei lá, pode ser radiação, pode ser 1 milhão de outras coisas, tá? Essa TIF1 fala para você que existe algum câncer, tá? Ela é muito associada com um câncer. Então, se você vê isso, ela é específica. 89% dos pacientes que vão ter o TIF, eles têm um câncer, né? Então, aí você só precisa achar, né? E 3% na dermatomaiosade juvenil, e que é associada em calcinoses, né? Que a gente não vê tanto câncer com a juvenil, é mais no adulto. SMDA5, como eu falei, é da anticitese, né? Mas a gente vê em asiático, né? E às vezes a gente vê essa agressão muito grande do pulmão, né? Então, às vezes ela é associada com a dermato sem a miosite. Então a pessoa tem todos os rashes, mas elas não têm a miosite, tá? Aí tem essa SRP, que é mais associada com a NAM. E o coração, né? Ela vai afetar o coração, então você tem que tomar muito cuidado. E se esse RP tá lá, ele não vai responder à cortisona. Esquece. Você pode pôr o cara em 100 miligramas de cortisona, não vai responder de jeito nenhum, tá? O JOL1 é interessante, né? Esse é um anticorpo que a gente faz muito aqui, muito comum, né? Em 20% do pessoal de miosite tá comum. E ele é associado com a doença do pulmão, a artrite Raynaud e as mãos de mecânico, tá? O NXP2, ele não é muito comum em adulto, ele é mais comum no pessoal juvenil, né? E ele é associado também como TIF em câncer. Então, se você vê o NXP2 em adulto, associado com câncer, tá? E esse HMG-CoAR é o teste genético para estatina. Tá? Então, é isso que a gente faz aqui, se a gente está suspeitando que existe um problema da pessoa realmente, e aí a pessoa nunca mais pode tomar remédio para o colesterol, nenhuma, tá? Aí tem que, sei lá, fazer o quê para... Aí a gente passa por cardiologia para ver o que eles vão fazer com o colesterol da pessoa. A gente não se preocupa com isso muito em reumatologia. Então, estão aí, né? Normalmente, só para te falar, normalmente, isso aqui que eu, como eu acabei de falar. E também tem esse SAE, tá? E que a gente vê normalmente nesse pessoal que tem esse SAE, você tem um dermato muito maior, uma fraqueza muscular muito grande, ela vai ter perda de peso, ela vai ter febre, ela vai ter dificuldade de engolir, tá? E com anti-TIF também a pessoa vai ser muito sensitiva, tá? Fotossensitiva, então ela não pode sair muito no sol. Câncer, acho que a gente está quase no final, a gente vai acabar tudo hoje. Dermatomeiosite, 25% dos pacientes, né? E esse câncer ou é diagnosticado quando ele apresenta ou em 5 anos. Eu vi um paciente uma vez que desenvolveu linfoma 15 anos depois de ter dermatomiosite, né? Então, não tem um tempo certo, né? Na mulher é ovário e de mama, no homem é de pulmão e de próstata, né? Então, quando você vê qualquer paciente com miosite, a primeira coisa que você vai fazer é meio que um PET scan, né? Você vai fazer da cabeça aos pés, você vai procurar esse câncer, você vai fazer mamograma, você vai fazer colonoscopia, você vai fazer todos os markers de tumores e você vai fazer uma tomografia completa. Porque é muito comum, Mônica, a gente vê muito na enfermaria interna com miosite, né, um quadro desse, e aí eles começam a investigar realmente. Às vezes até interna para fazer mais rápido os exames, para tentar investigar. Aí faz os exames mais padrão para aquela faixa etária, geralmente é isso mesmo, mama, ovário, faz a coluna, aí procura
às vezes não acha nada, vai para Sim. casa, mas fica acompanhando. Exatamente. Você repete isso a cada 6 meses por 4 anos. É. Todos 6 meses eles têm esse acompanhamento, tá? O teste de nervos, né? A eletrofisiologia, a eletromiografia que a gente fala, a gente sempre manda fazer, porque às vezes a gente pode ter um processo neuropático também, né? Eu tive um paciente que ele veio para a gente como se fosse uma miosite. Ele estava de cadeira de rodas, estava tudo fraco, e no fim acabou que nem era esclerose múltipla, entendeu? Então a gente já manda, é mandatório. E se você for fazer o teste da eletromiografia no direito, você tem que fazer a biópsia no esquerdo. Você não pode fazer a biópsia no mesmo lado que você fez a eletromiografia, tá? Porque ela vai fazer mudanças no músculo, então você não pode fazer do mesmo lado. Não estou falando, não sabia. Então, isso é importante. E quando você faz essa eletrofisiologia, vai mostrar esse processo, vai falar miopático irritável. Aí ele já sabe Sim. que isso é uma miosite, tá? Saiu miopático irritável, é miosite. Se o neurologista vê ele primeiro, ele já despacha para o reumatólogo, tá? Esses são, tipo assim, keywords que realmente mandatório, vai para o reumatólogo. Isso é uma miosite, tá? Em termos de imagem, a ressonância magnética é super importante, né? Não só para confirmar o seu diagnóstico, mas para guiar a biópsia, né? Então, você vai fazer a ressonância não só para isso, mas para você realmente ver qual parte do músculo vai ser melhor para a pessoa usar para fazer a biópsia, tá? Você vai ver patch, difuso, edema muscular, isso é tudo keywords para miosite, né? Aqui. Você também pode, às vezes, reconhecer a dermato, porque na dermato a fáscia vai estar envolvida, né? Não é só o músculo, mas a fáscia também. Então, isso às vezes também te dá mais ou menos uma dica do que é o diagnóstico. Então, a ressonância magnética é mandatória em todos esses pacientes, tá? Como eu falei, a histopatologia é super importante, né? Você tem que saber se é distrofia muscular, o que é, e o vastus medialis é o que é o mais realmente usado, e o quadríceps para fazer essa biópsia, tá? Esses são os dois, e esse é o gold standard. Você não pode fazer realmente, como eu falei, só se for a dermato, mas você tem que fazer a biópsia de qualquer maneira. Tratamento. Vocês estão com tempo? Podemos terminar hoje, se vocês quiserem, se vocês não estiverem super confusas já. Não, podemos ir. Então, Vamos. Tratamento é prevenir o organ damage, né? E também te fazer andar de novo, né? Esteroides, dose de 60 a 100 miligramas por dia, né? Dependendo. Metotrexate é muito importante, a gente usa muito metotrexate, principalmente na dermato. A dermato responde muito para metotrexate. Então, de 7,5 a 25, né? E o que o metotrexate faz, ele para a proliferação de linfócito, né? Então, ele para o processo inflamatório, né? Então, normalmente demora 6, 8 semanas para começar a trabalhar. Tá. Voltando no corticoide, você falou que não usava muito corticoide, mas usa alta dose no início? Dependendo da miosite. Tá. Tá? Como eu falei, aquele pessoal de NAM que tem o SRP não responde a corticoide. Entendi, tá. Então, você põe eles e é a mesma coisa, não muda. Tá? Tá. A azotiaprina... Aí a dermato e a poli respondem. Responde. Muito, tá. muito. O inclusion body myositis, mais ou menos. Mas a NAM, não. Tá. Tá? A azotiaprina, né? Ela bloqueia a célula T de 20 a 250 miligramas. Então, é uma dose bem mais alta do que, por exemplo, a gente usa em lúpus, que é mais ou menos 150, né? O micofenolate, que também bloqueia tanto a célula T e a B, a proliferação, né? E de 1.000 a 3.000 miligramas por dia.
Vamos dizer que não. O objetivo é bloquear essa célula T, que é ali que Na está verdade, desencadeando. a célula T está fazendo uma zona, mas você não pode completamente bloquear. Em todas as nossas doenças, a célula T é envolvida, né? E é interessante que durante a epidemia da AIDS, eles aprenderam muita coisa sobre a célula T e a doença autoimune. Porque muita gente com doença autoimune, quando pegou AIDS, a doença autoimune foi embora, porque não tinha célula T, Ah, sim. né? Então, é interessante, algumas doenças, artrite reumatoide, lúpus, todas células T. Miosite, célula T. Artrite psoriática não é célula T. Então, durante essa epidemia, muito estudo foi feito, porque daí eles realmente puseram ver, também, se eu cortar a célula T, isso vai O embora, que acontece, né? né? Então, foi um tempo tipo interessante, na verdade, para a reumatologia. Vamos dizer que não respondeu a nenhum dos outros tratamentos. Aí você entra com o pulso, né? De 1.000 miligramas, 3 dias, e manda na cortisona. Vê que é bastante dose, né? É um pulso Muito, alto, muito não alto. é? O pulso é muito alto. Mais alto que para lúpus, né? Muito, 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 muito. A gente realmente põe muita cortisona no pessoal, né? E aí, a imunoglobulina, né? Que você vê muita gente com polimiosite, eu acho, na imunoglobulina, é uma coisa mais comum, né? Então, o que a imunoglobulina está fazendo? Ela para a ativação do complemento, ela para a célula B de fazer autoanticorpo, né? Então, você meio que inunda o sistema imunológico com imunoglobulina normal, então Sim. para a ativação que estava acontecendo, tá? E a dose é alta, né? De 2 gramas por quilograma, 2 a 5 dias, a 6 meses. Mas tem gente que está em imunoglobulina já faz 20, né? Eu Pessoal que usa via muito no centro de infusão, o paciente faz mensal, exatamente. imunoglobulina para isso. Exatamente, né? Importante, antes de começar a imunoglobulina, você tem que checar o AGA da pessoal. Porque se o pessoal tiver imunoglobulina A deficiência, eles vão ter uma reação anafilática muito grande. Aí você tem que trocar o tipo de imunoglobulina. Tá? Parou. Deu uma parada sua. Ah, O IgA, você você tem dosa que ele checar o antes de IgA. começar. Você tem que chegar a todas as imunoglobulinas antes de dar a imunoglobulina. Se eles Hum, tiverem uma deficiência de IgA, você tem que trocar o tipo de imunoglobulina para alguma entendi. coisa que não tenha IgA. Porque se você Hum, dá um monte de imunoglobulina para alguém que não está acostumado a ter IgA, ele vai ter uma reação anafilática muito grande. hum. É por isso que tem esse potencial da anafilaxia com a imunoglobulina, né? Uhum, Eu não sei uhum. se é que eles conseguem dosar, vou até pesquisar isso. Eles devem fazer. É um exame muito Deve, né? comum. Aqui é É. muito comum. É. Ah, tá. A gente sempre checa o IgM, IgA e o IgG, sempre. Hum. Rituximab, né? O Rituxan, que a gente usa muito aqui também, vocês também, né? Você tem que checar hepatite B, C, tuberculose, né? Com a maioria dos nossos tratamentos, 1.000 miligramas, 2 semanas, e aí repete 6 a 9 meses. Tudo falhou, não tem nada, entra com ciclofosfamida, mas se você já falhou tudo e está entrando com ciclofosfamida, é uma coisa bem mais difícil de ser tratada, tá? E isso é quando você tem, tipo assim, tá afetando o coração, pulmão, aí você tenta entrar com ciclofosfamida. A gente não usa muito, mas às vezes, quando tudo falha, eles entram com a ciclosporina e o tacrolimus aqui, tá? E que eles falam, eles param até helper. E normalmente, né, quando em estudos, o que eles viram é que quando você usa isso, né, tipo assim, tudo falhou, você vê, tipo assim, melhora a doença pulmonar, mas em específico os pacientes, entendeu? Para alguns pacientes, melhora a doença pulmonar? Só em pacientes que tem esse anti-Jo1 e o SRP. Ah, tá. Entendi. É muito específico. Mas isso é assim, tudo falhou, aí a gente entra com a ciclosporina. Entendi. Tá? Tem vários exames, tem vários estudos com outras medicações,
né? Mas é tudo na fase de pesquisa ainda. Mas essas são metotrexate, cortisona, imunoglobulina, rituximab, são as mais usadas, né? Outras manifestações cutâneas, hidroxicloroquina, por exemplo, na dermato, ajuda. Para quem tem calcinose, né? De Altizen, Orense, abatacept pode ajudar, tem alguns estudos. Esse sodium thiosulfate também, ou se não, cirurgia, né? Diltiazem, para quem tem calcinose? É o que eles usam aqui, muito. Porque é um calcium channel blocker, né? É um o modo de ação da medicação é bloquear sei lá, os túbulos de cálcio na célula. Ah, Então, às vezes ajuda. Não é assim uma cura, mas ajuda. tá. A disfagia, né? Pode acontecer com todos os tipos de de miosites. A mais alta no inclusion body myositis, o pessoal vai ter risco de malnutrição, aspiração de pneumonia de aspiração, né? Porque não está engolindo direito, né? E às vezes, dando a imunoglobulina, melhora, tá? Às vezes eles têm que fazer uma cirurgia, isso é raro, esse cricofaringectomia, gastrostomia e põe o PEG tube, né? A, Sim. a dilatação do esôfago. E às vezes aqui eles fazem até injeção de botox para relaxar o músculo, para a pessoa poder engolir um pouquinho melhor. Nunca vi aqui. É. Eles raramente fazem aqui, não é sempre. Tá. O tratamento da doença de pulmão, né? Se a pessoa já é velhinho, se já tem uma PFT que não é boa, que é a função pulmonar, e se o CAT scan, a tomografia, mostra esse tipo de pneumonia intersticial, não é um bom prognóstico, tá? A micofenolate é a primeira linha de tratamento. A Sim. rituximab no MDA5, work muito, 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 muito bom. Aqui a gente usa muito rápido nesse pessoal. Trabalha muito bem para doença de pulmão. A ciclosporina, tracolimos, a segunda linha, e a ciclofosfamide, terceira linha. Isso é só para pulmão, tá? Mas o Tá. micofenolate sempre é a primeira linha. Fisioterapia mandatório, né? Porque esse pessoal tem uma fraqueza muscular muito, 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 muito grande, né? E recupera essa Às fraqueza vezes, muscular? às vezes. Tá. Dependendo se eles respondem à terapia, assim, tá? Sim. Mas tanto é que eu achei interessante, achei um caso que eles fizeram, na verdade, eles fizeram uma biópsia muscular antes da pessoa começar a fisioterapia, e uma biópsia muscular depois delas completarem a fisioterapia. E eles viram uma mudança, na verdade, no músculo. Melhorou muito, né? Interessante. Então, isso é importante realmente começar a fazer fisioterapia, tá? 2 a 3 vezes por semana, depois que a fase aguda passou. O Inclusion Body Myositis é muito resistente à monoterapia, então você tem que usar vários, né? Metotrexate, Enbrel, Etanercept. Essas medicações eu não sou familiar, é mais usado lá na Europa. Oxandrolone, não conheço, bem interferon, né? Mas como você pode ver, metotrexate, Etanercept não funciona para esse pessoal, então você nem põe eles. A imunoglobulina é que trabalha melhor para eles, para o Inclusion Body Myositis, né? E aí tem esse estudo com essa outra medicação, a Lentuzumab, que parece que também ajuda um pouquinho esse pessoal, tá? Mas essa é a mais resistente à terapia, é o Inclusion Body Myositis, tá? A gente teve paciente e a gente tentaram de tudo, e eles realmente é muito, muito, muito difícil. A imunoglobulina tem uma resposta, mas ela é parcial, tá? Normalmente esse pessoal acaba em cadeira de roda. Como eu falei, essas são mais ou menos a dermato, poli, inclusion body myositis e a necrotizing, e a anti-sintetese a sintetese é a mais rara, mas essas 4 são as formas mais comuns de miosite que a gente vê em reumatologia. E acabamos. Certo?
Certo? Parabéns. Muito bom, Muita Mônica, deu para informação. entender. Manda de novo que a gravação que a gente tem que rever para a gente fixar conteúdos, mas foi ótimo, a aula maravilhosa, Que bom, muito que bom. boa. Tá aí, sua apresentação foi muito boa, tá? É. E é bom vir fazer um intercâmbio aqui para você ver como é diferente. Viu, Thaís, o convite aí, ó. É. Que bom. É bem Obrigada. diferente. Então, semana que vem a gente volta com que tema? Tem ideia? Você quer fazer sarcoide, sarcoidose? Você vê aí, sarcoidose? Bacana. Vemos sim, acho que é Então, interessante. É raro, né? Mas acho que a é. gente já teve, sim. Às vezes fica pesquisando, vamos estudar, Então tá bom. Então, tá? sarcoidose é a próxima. Tá Até a bom. Tá bom, próxima, gente? Mônica. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, meninas.